Neste episódio, terminaremos a conversa com o Dr. Barbosa sobre como a psicoterapia ajuda a sua vida. Neste episódio, terminaremos a conversa com o Dr. Jorge Barbosa sobre como a psicoterapia ajuda a sua vida e a vida das pessoas que convivem ao seu redor. Retornando aqui, falando sobre a importância da terapia com o Dr. Jorge, ele vai nos ajudar demais, novamente, a compreender a importância desse processo. E eu queria começar a perguntar, doutor Jorge, porque eu falo terapia. Então, qual é o nome? Terapia, psicoterapia, o que é? Como que a gente fala melhor, expressa melhor isso? Sim, essa pergunta também é muito boa para iniciar a conversa, né? Porque ela nos ajuda a entender o que existe na área da saúde. A terapia é aquilo que dá a entender que existe uma ação sobre alguém, uma intervenção sobre alguém. Então, o médico faz terapia, o fisioterapeuta faz terapia, a nutricionista muitas vezes faz terapia, fonoaudiologista faz terapia, porque ele tem uma intervenção junto com a pessoa. Então, a terapia é toda intervenção que algum profissional faz com alguém. Assim, tanto psicólogo, médico, fisioterapeuta e vai por aí afora, fazem terapias. O tratamento seria isso? O tratamento é a exatamente. terapia. O tratamento de qualquer necessidade, qualquer doença, é a terapia. É a terapia. Agora, dentro desse rol de intervenções, existe uma específica, que é aquela que trabalha com a mente, as emoções e o comportamento. Essas são a chamada psicoterapia. Psicoterapia. Então, ela é específica para trabalhar a mente, a cognição, o emocional e o comportamental. Podemos colocar, como a gente falou numa outra conversa, o social dentro também, mas, enfim, é onde se trabalha. Aí vem uma história, sabe, que é a famosa, que trabalhava com a psique da pessoa. Em outras palavras, vamos colocar de uma maneira simples, trabalha com a personalidade. Pronto. O trabalho com a personalidade. Trabalha com o jeitão que a pessoa é. Que é isso que o psicólogo trabalha, né? Exato. Com o jeito da pessoa. Com o jeito da pessoa. Então, isso é psicoterapia. Vou fazer psicoterapia. Entendi. Então, ele não vai mexer no braço, não vai pôr um gesso no braço, porque isso é terapia. Terapia. Tá. Então, estamos falando de psicoterapia. Perfeito. Certo? Ok. E aí, dando essa continuidade mesmo, a importância. Então, fala sobre ela, a importância, os métodos, como é que a gente ajuda a população a convencer-se de que é importante. É para todo mundo, eu diria assim, é para todo mundo, não é? Que caminhos a gente abre aí para as pessoas se abrirem a essa, que eu diria, a psicoterapia? Sim. Teve um psicólogo que se destacou bastante no século passado, que ele trabalhou dentro da psicoterapia com bebês. Bebês de semanas, bebês de 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. O que ele nos ensinou é de que a relação do bebê acontece a partir do momento em que ele se compreende enquanto pessoa. Então, a psicoterapia passa a existir na vida de alguém já enquanto bebê.
quando você perguntou, quando ela começa? Para quem que é interessante? Eu vou dizer, então, já vamos começar falando com os bebês. Né? Agora, nós vamos colocar os bebês em psicoterapia, o plano de saúde, vamos mandar lá o encaminhamento do plano de saúde e tudo mais. Acho um pouco de exagero. Acho que não, né? Acho que não. Então, como entender isso? Se é para o bebê, como vai ser? A gente trabalha com ou a mamãe ou aquela que está sendo a cuidadora do bebê, o cuidador do bebê, o papai, ou os pais, ou os responsáveis. Né? Vamos colocar dessa forma, os pais, sejam quem for, ou os responsáveis. Os responsáveis. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando, e o bebê pode estar presente, inserido na sessão, com certeza, e nesse caso nós estaríamos trabalhando a psicoterapia para o bebê, só que nós estamos trabalhando com os adultos que estarão ali naquele momento. Essa é a importância. E quando ela deixa de ser importante? Eu acho que quando a gente morre, porque principalmente na pandemia, se mostrou extremamente necessária a psicoterapia para os elders, os muito idosos da quarta idade. A solidão, a perda de sentido da vida, a prisão das casas, dos apartamentos, dos muros na pandemia, né? Arrebentou com os muito idosos. Eu tenho minha tia falou, precisamos falar sobre o abandono dos idosos. Isso. Nessa pandemia e essa questão, os idosos estão abandonados, né, sem visitas, e aí muitas pessoas esqueceram dos idosos, né? Aí às vezes utilizam até a desculpa da pandemia e os idosos estão, não seria desculpa, né, mas talvez, né, a própria situação, mas os idosos estão muitos abandonados. E aí a necessidade, né? Então a importância vem do primeiro ano de vida ao último ano de vida. A psicoterapia se faz necessária, extremamente, ao longo de toda uma vida. Muito bem. E como é que a gente... como é que a gente busca, a gente começa a entender que a gente precisa? Então, por exemplo, a gente tem algum sintoma de dor, a gente, né? Eu estou precisando ver minha coluna porque as costas estão doendo. Como é que caminho que a gente percorre? Qual a atenção que a gente tem que ter para entender esse momento direto, mas essa busca? Tem alguma eu vou começar com uma frase, que é uma frase geral, que diz o seguinte: a dor que criamos e imaginamos é maior do que a dor que experimentamos. Olha só. A dor que experimentamos é aquela do músculo, aquela no osso, na pele, no tecido, enfim, no nervo. É uma dor objetiva. Né? E a frase diz que a dor que criamos é maior do que a dor objetiva. A dor que criamos está na mente. Exato. Essa frase diz tudo em cima da tua pergunta. Então, se no meu desenvolvimento de vida, as minhas fases de desenvolvimento, eu tive dificuldades, sinal que eu vou criar e imaginar dores maiores. Porque nas minhas fases de desenvolvimento, a gente pode ter tido problemas. Então, é um dos indicativos que você está me perguntando. Quando? Como? Eu falo, se eu tive problemas nas minhas fases de desenvolvimento, eu devo procurar psicoterapia. Segunda possibilidade, muito parecida, mas eu diferencio um pouco, é história de vida. A história de vida está mais relacionada às situações que eu vivi. Então, pessoas passaram por traumas, passaram por abusos, passaram por circunstância, passaram por
rejeições, passaram por preconceito, passaram por tanta coisa que é possível acontecer na história de vida, que um momento ela fala assim: a minha história de vida é problemática, é hora de buscar psicoterapia. Então, você veja que são dois fatores que nos fazem decidir muito a hora de buscar psicoterapia. Quando o desenvolvimento que eu tive nas diferentes fases da vida, infância, adolescência, enfim, juventude, foi problemático. E pode ter sido problemático, por exemplo, por uma morte súbita de alguém. Pode ter sido problemático por um acidente. Pode ter sido problemática, muitas vezes, por um episódio que ocorre, isso é normal ocorrer, normal, é comum ocorrer no desenvolvimento das pessoas. Ou a história de vida é problemática. Agora, a terceira, que é muito comum também, e é atual, e mesmo que você não tenha tido um desenvolvimento com problemas, a sua história de vida não foi uma história que trouxe problemas, mas a situação atual, ela é exagerada para você. Ela exige que você tenha uma sobrecarga para enfrentar a situação atual. Precisa buscar psicoterapia. Aí, exemplos da história atual. Você tem alguém na sua família, não é você, mas alguém na sua família que está com câncer. É a história atual. A minha história de vida foi tranquila, o meu desenvolvimento foi tranquilo, mas a situação que eu estou vivendo hoje, ela é densa, que está exigindo da pessoa um gasto que vai ter um custo lá na frente. É por isso que falam, né, Jorge, às vezes a doença, o alcoolismo, atinge, né, um número maior, né? Às vezes a gente ouve até dizer, né, todos adoecem. Exatamente. E aí, nesse sentido, se você convive, se você tem a doença ou se você convive com alguém que traz essa tensão, né, que mexe com você, você precisa ir buscar essa ajuda para ter esse equilíbrio, é isso? Perfeito. Você já ampliou o que eu disse, você ampliou bastante. E o exemplo que você trouxe é muito bom, né? É quando alguém se dá conta de que um exemplo comum que acontece, vou pegar o senso comum. Um homem, que é o mais comum, não é só, mas vou usar como senso comum, um homem começa a demonstrar que ele está se tornando dependente do álcool, está se tornando vagarosamente alcoolista. E o impacto, a influência está acontecendo rapidamente em quem vive junto, parceiro, parceira, filhos, círculo próximo, começa imediatamente a ser impactado, como você falou, e a sofrer as consequências disso. Aí vem o olhar, hora de buscar psicoterapia. Por quê? Porque é preciso entender por que nesta idade esse homem começou a desenvolver este quadro. Olha que interessante, que pergunta. Por que nessa idade e não há 15 anos atrás? O que foi que esse homem começou a viver nesta fase da vida que desencadeou o início da dependência do álcool? Olha, interessante, ele não viveu essas outras circunstâncias ou fases lá atrás? Talvez sim, e não essas perguntas do porquê, o que, quando, como, o que está acontecendo, são as perguntas da psicoterapia que vão vir e fazer com que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela. E ela possa começar a pensar na mudança. As mudanças, né? Por que eu penso assim? Por que eu ajo assim? É porque eu faço determinadas coisas. Isso tudo a psicoterapia que vai
ajudar a compreender. Compreender. E a pessoa sozinha consigo mesma, ela tem muita dificuldade, extrema dificuldade de ver, de enxergar. Quando nós vou voltar no ortopedista. Quando a gente vai no ortopedista, uma das coisas que o médico, a médica faz é pedir para a gente, fisioterapeuta gosta de fazer isso também, fala assim, caminha até aquela parede e volta. Vai lá, vai até a parede e volta, para eu poder ver você andar. Olha que interessante. A gente vai até a parede e volta andando naturalmente, normalmente, aí a pessoa olha para a gente e fala, você tem um lado X torto, você versa o teu corpo, não é? A gente não vê nada disso, a gente anda simplesmente. A gente não percebe, né? E aí o especialista percebe. Vê e vai começar a trabalhar. E vai ajudar. Eu vivi isso agora, né? Uma torção, e nem levei a sério, e agora eu estou tendo que fazer fisioterapia. E ela falou, quase você teve que operar, fazer uma cirurgia. Eu falei, nossa, entendeu? Não estava nem tendo, não tinha noção. Noção. E aí, então, mas aí o pé doía, né? Então tem isso, né? O pé dói. Agora, quando se trata das questões da mente, o emocional, né? A gente dói vê também. De outra forma, dói também. Mas de outra forma. Também então, dói, dói por meio de sono interrompido, pesadelos. É uma dor. Sono picadinho ou pesadelos. Enfim, o sono é uma das formas de demonstrar essa dor que nós dois estamos falando aqui de forma metafórica. Sim, mas olha que interessante, eu acho que, né, dessa forma metafórica, mas assim, existem outras formas de dor. Sim, eu vou te dar uma outra que aparece muito. Várias dores, não é só essa dor que a gente fala, ai, tá doendo. Dói de outras formas, né? A dor, então, ela vem de outra... outra... dormir é uma dor. É uma dor. É uma dor que o organismo está mostrando para a gente. Falou, olha isso aí, ó. Dê essa atenção aí, ó. E ele fica acusando. Então vai, outras formas. Memória. A memória. Você percebe que quando algo acontece, seja no desenvolvimento da vida, seja na história da vida que foi vivida, ou uma situação atual que é tensa, densa, começa a acontecer, a memória começa a trabalhar e a trazer, e a pessoa começa a ter ou lembranças, a ter recordações, ou o outro extremo, que é perder a memória. Eu não lembro, que é quase que, vamos dizer assim, uma forma de se proteger, uma negação, enfim, mas a memória é outro tipo de, vou usar metaforicamente a palavra que está, outra dor. Outra dor. E a gente tem que estar atento a esses outros, né, outras dores, né, principalmente a dor que representa aí essas questões emocionais, né? Então, quando a gente está atento a essas dores que o organismo, o ser, nos apresenta, a gente começa a se dar conta dizendo, é hora de nos tratar ou de me tratar. Sim. Elenir, uma coisa que eu falo muito com meus pacientes é a seguinte, falo, olha, se você não fizer psicoterapia agora, não vai ter muita consequência, não. Eu falo isso para eles. O que vai ficar mal é quem mora com você, vai sofrer muito mais, filhos, esposa, parceiro, seja quem for morar com você, vai pagar uma conta muito mais alta. Você já vai pagar uma conta difícil também, mas você vai se adaptar. Sabe o que vai ocorrer? A consequência maior, e é aqui que eu creio que a gente tem que orientar muitas pessoas, é amanhã. É sempre no amanhã. O amanhã pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 20, 30 anos, tá? O amanhã fica extremamente difícil. Olha a palavra que eu estou usando.
extremamente difícil. Se hoje é difícil, amanhã vai ser muito difícil, porque tudo aquilo que está vivendo hoje vai se enrijecer, vai se cristalizar, e aquela pessoa vai se enrijecendo dia após dia, ano após ano, mês após mês, e ela vai se cristalizando e ela vai ficando insuportável, difícil de conviver com ela e, como diz uma brincadeira, difícil de conviver consigo mesma. Com certeza, né? Consigo mesma e com o outro. E aí traz o sofrimento do outro, né? Pronto. Ali a gente entende a relevância importante da psicoterapia hoje. É para restaurar o contexto, a pessoa hoje, mas principalmente amanhã. O amanhã ser melhor, mais leve, mais agradável, mais feliz. Cuidar do seu amanhã, né? Hoje. O que fazemos hoje né, será, né, a consequência está no amanhã, né? A consequência do que fazemos hoje. Sim. E esse cuidado é fundamental. Nossa, eu acho que bastante, nossa, importantíssimo, né, doutor Jorge, muito, falar sobre isso. A gente vive em sociedade, né? A gente vive com pessoas. E se não nos cuidarmos, vamos tornar pessoas infelizes, sofridas. Uhum. Além de sermos pessoas sofridas e infelizes. Porque, nossa, eu achei profundo essa questão do outro, né? Porque quando você não está bem, você não busca, né, essa psicoterapia para você se compreender e mudar o seu comportamento, você afeta o outro que está com você, e esse outro também ele vai construindo para te aguentar, vamos dizer assim, né? Para conseguir conviver com você, ele também está sobre uma outra tensão. Isso. Agora, vamos voltar no assunto que a gente conversou antes, juntando dois temas que a gente já falou aqui. O primeiro é preconceito contra a psicologia. A gente se lembra quando a gente falou que a psicologia foi muito relacionado aos manicômios, né, etc. Certo. Então é coisa de louco. Isso é um preconceito, coisa de louco. Não é coisa de... Nós estamos falando agora, nesse momento aqui, que é saúde. Psicologia é saúde, né? Psicoterapia é saúde. Bom, junta um segundo elemento nesse raciocínio, que é uma pessoa de uma quarta idade já. Ok? E essa pessoa vai vivendo os anos de uma forma onde ela vai entristecendo as pessoas e se tornando entristecida. Ela vai sofrendo, as pessoas vão sofrendo e ela vai sofrendo. Quando soma essas duas, a gente tem uma situação bastante comum hoje em dia, que é os filhos ou aqueles que são os responsáveis por cuidar não querem cuidar do idoso. Ah, tá. Por quê? Aí... Porque eu não aguento chegar perto. A dor é profunda. Eu sofri demais. Foi uma vida de sofrimento. Eu vou dizer a mesma coisa de uma outra forma. Foi uma vida de preconceito contra a psicoterapia, contra a beleza do se cuidar. Resultado, vai pagar lá na frente. Paga lá na frente. Olha como é profundo esse preconceito, né? Sim. Como é profundo essa de você não querer ir passar por uma psicoterapia para você cuidar das suas caixinhas, vamos dizer assim, e ter uma vida melhor para você e para o outro. Aí eu vou falar uma coisa muito na minha relacionada a nós, os homem masculino ou homens, né? Homens têm muita dificuldade de ir para a psicoterapia, ficam cheios de preconceitos e frescuras, né? E aí o que acontece? É imenso o número de homens que não se dão bem com filhos, com filhas.
E é grande o número de homens que não têm ambiente para serem cuidados pelos filhos. Por quê? Porque num momento onde foi necessário ficar com a frescura de que eu não vou fazer terapia, eu não faço essa coisa. É bem E assim, aí vai pagar o preço lá na frente porque está construindo uma vida de distanciamento e não uma vida de cuidado, de aproximação. Nossa, eu tô aqui, ó, parada, não sei nem o que dizer disso que você está falando, Jorge, da importância, né, dessa questão, da importância, né, de buscarmos esse tratamento. Eu acho que agora nós vamos parar por aqui. Tá Infelizmente, queria bom. continuar a conversa. Vamos parar por aqui e nos próximos episódios a gente continua essa conversa que é fundamental, né? E agradecer a sua presença e dizer, pessoal, gente, né, espero que vocês tenham gostado, ou nos ouçam, compartilhem, né, nos sigam, que assim, o Dr. Jorge tem muita coisa a nos ensinar e nós temos aí ainda a expectativa de conversarmos muito, né, Dr. Jorge? Porque eu vou te procurar, certo? É, Para a é gente só continuar procurar, essa conversa. é só convidar e eu venho. Vamos, O com maior prazer. certeza. Nós vamos continuar essa conversa para os próximos episódios, tá bom? Um abraço a todos, um abraço, doutor Jorge, e até a próxima, pessoal. Até Um mais. abraço, Lenir. Até a próxima quinta-feira. Esperamos por vocês.